Vamos iniciar, vamos rogar ao Senhor. Deus amado, queremos diante de Ti, Pai, rogar a Sua graça, a Sua misericórdia. Queremos clamar, Pai, para que o Senhor venha nos socorrer, para que o Senhor venha nos ajudar. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes os nossos olhos não conseguem alcançar, Pai, uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade em nossos tempos, mas queremos rogar, Pai, para que o Espírito Santo venha fortalecer o nosso coração. Venha nos ajudar, Pai, a olhar para a cruz de Cristo, olhar para aquilo que o Senhor prometeu à sua igreja, Pai, que um dia retornará. E também, Pai, nos ajude a confiar na sua palavra, sabendo que o Senhor é bom pastor, aquele que está conosco, que o Senhor mesmo avisou, Pai, que passaremos por aflições, mas podemos ter bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos alegrarmos em toda e qualquer situação, reconhecendo, Pai, que a verdadeira alegria, o verdadeiro refrigério vem de Ti, Pai, vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a viver conforme a Sua vontade e principalmente, Pai, buscar em Ti através da oração, através do clamor, Pai, reconhecendo que a oração é um exercício espiritual, o qual nos auxilia a chegarmos mais perto de Ti. É assim que nós clamamos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a oração e a vigilância. E a gente vai ter uma passagem bíblica base, que está lá em Efésios 6, e vocês podem deixar aberto essa passagem. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele olha para um soldado romano e a partir do soldado ele começa a fazer essa ilustração, né, da armadura de Deus. E nós podemos olhar para essa instrução do apóstolo Paulo e entender que o cristão é um soldado de Cristo. É um soldado que está numa batalha, está guerreando uma batalha, e de fato uma das suas armas principais nessa batalha é a oração. E apenas por esses meios, na questão da oração, ele poderá derrotar os inimigos. Porque nós devemos entender que nossos inimigos não são carne ou sangue, não são pessoas, né? não são figuras públicas, mas nossos inimigos é um inimigo espiritual. É o antigo inimigo que nós temos e conhecemos, que é o diabo e os seus emissários, os seus enviados. Por isso que, quando nós olhamos para nós, para os cristãos, para os soldados cristãos, ao lutar a boa batalha da fé, nós devemos ter acesso a um lugar o qual nós receberemos não apenas as armas adequadas, mas também o descanso diante das batalhas. Porque as batalhas são duras, as batalhas
são fortes contra a nossa vida. E o descanso para a nossa alma não reside em coisas deste mundo, mas reside em entrar na presença de Deus. Por exemplo, o nosso texto fala o seguinte no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja o empenho do apóstolo Paulo em olhar para a oração como a ferramenta mestra, o principal, diante dessa guerra, o qual é a partir dela que nós não apenas enfrentaremos os inimigos, mas também alcançaremos o descanso no pós-batalha. O soldado, depois de guerrear, ele fica extremamente cansado, fisicamente, mentalmente, e diante dessa realidade ele precisa descansar. E nós encontraremos esse descanso em Deus. Além disso, meus irmãos, nunca é demais afirmar que a vida do cristão é uma batalha, é um conflito intenso, é uma disputa perpétua. É uma batalha, acima de tudo, travada contra os inimigos invisíveis. E eles são sempre alertas, buscando nos desarmar, buscando nos enganar, buscando nos arruinar, destruir a nossa alma. A vida aqui nos convida a olhar para as Escrituras Sagradas e entender que a nossa vida não é uma vida de piquenique, de festa, mas é uma vida de batalha. Nós estamos numa guerra e devemos entender nossa vida como soldados de Cristo que estão guerreando nessa batalha. Não que estamos aqui apenas para nos divertir, nos festejar nesta vida. Não. E nós devemos olhar que aquele que acha que a vida é uma festa está vivendo um grande equívoco, está vivendo um grande engano e, consequentemente, ele está pronto para levar uma rasteira do inimigo, porque o inimigo vai perceber que ele não está atento, não está com as suas armas apostas para guerrear. Por isso que o soldado cristão não luta contra a carne, contra o sangue, mas contra a perversidade espiritual nos lugares celestiais, conforme o versículo 12. Se nós, veja bem, se a nossa luta não é contra pessoas, não é contra figuras públicas, não é contra coisas terrenas, consequentemente, quando nós entendemos que a nossa luta está nas áreas espirituais, a única ferramenta eficaz para combatermos, para usarmos essa batalha, são armas espirituais. Nós não podemos achar que questões físicas, armas do nosso presente, serão capazes de derrotar o nosso inimigo espiritual. Não. A única arma eficaz, poderosa, certa para o cristão usar é a oração. Exatamente nesse ponto da vida cristã, hoje, que se encontra os maiores defeitos. Há pouco ou nada do elemento soldado nos cristãos. Veja, a disciplina, a renúncia, o espírito de privação, a determinação tão proeminente e pertencentes à vida militar são ao todo amplamente desprovidas. Contudo, a vida cristã é uma batalha, e uma batalha até o fim. Se nós estamos numa batalha, nós precisamos ter essa conduta militar. Precisamos ser disciplinados nos exercícios espirituais. Nós precisamos renunciar muitas coisas para conseguir alcançar ou para conseguir desenvolver as armas espirituais. Nós precisamos ter um espírito de privação, de muitas vezes abrir mão daquilo que nós gostaríamos de fazer para, de fato, nos empenharmos nos exercícios espirituais, sermos determinados, porque muitas outras coisas vêm nos conduzir para não ler a Bíblia, para não orar, para não vir ao culto, para fazer qualquer outra coisa. E muitas vezes até a nossa mente nos conduz dizendo: é tão chato ir na igreja, é tão chato ter que sair de casa, do conforto do lar, para ir lá na igreja, para servir ao Senhor. É tão chato você ter que desligar a televisão, desligar o seu celular,
para pegar a Bíblia e para ler, ou para tirar aquele momento para orar. É tão chato você ter que sair da cama tão cedinho para ter um momento com o Senhor, né? E essa luta interna, se nós não formos perseverantes, se nós não insistirmos, nós não sermos proeminentes nessa atitude, nós seremos vencidos. E por muitas vezes, o nosso inimigo não é apenas o diabo, Satanás, os seus demônios, mas muitas vezes os nossos inimigos somos nós mesmos, que nós mesmos nos conduzimos ao ato de não nos empenharmos espiritualmente. Veja, o versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 ele disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Veja, assim como o apóstolo Paulo apresenta essa necessidade de termos uma postura militar, de usarmos proteções, né? Nós também devemos nos empenharmos, vamos usar assim, militarmente, né? com pensamento militar para conseguir se preparar para essa batalha. E todas essas direções nos conduzem para o exercício da oração. O exercício de clamar ao Senhor. E veja, oração e mais oração é o que reúne as qualidades de luta e as vitórias certeiras do bom soldado de Deus. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque tenho alguma titularidade na igreja, é que isso vai trazer as ferramentas necessárias para eu combater essa guerra. Não. Nada das coisas deste mundo serão eficazes para guerrearmos esta batalha. O único instrumento verdadeiro é a oração, é clamar ao Senhor. Interessante que na Epístola aos Romanos, Paulo indica a natureza da vida do soldado, dando-nos alguns aspectos do tipo de oração requisitada em tal carreira. Veja, abra a Bíblia lá em Romanos 15. Versículos 30 e 31. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, é uma ideia de que o soldado ele se envolve com outros soldados. Ele está se envolvendo, ele não batalha essa guerra sozinho. O apóstolo Paulo chama outros para essa batalha. O soldado cristão ele deve orar em todas as ocasiões e circunstâncias. Suas orações devem ser feitas em tempos de paz, como também em tempos de conflito. Ele não deve descer a guarda e muito menos achar que ele está guerreando sozinho nessa batalha. A oração do soldado deve refletir sua profunda preocupação pelo sucesso e bem-estar de todo o exército. Lembre-se, ele não está guerreando essa batalha sozinha. Por isso a batalha não é de forma alguma um assunto pessoal. Por isso que Jesus chama a igreja de Cristo. Jesus se envolve com o corpo de Cristo. E o indivíduo não é o corpo. O corpo se refere à coletividade. E todos nós precisamos estar atentos a essa necessidade de usarmos as armas para essa batalha, que é a oração. O soldado cristão é conduzido a vigiar constantemente. Ele sempre deve estar em guarda.
é desafiado por um inimigo que nunca dorme, que está sempre alerta e preparado para se aproveitar dos momentos de fraqueza. O nosso inimigo espiritual, ele está sempre à espreita, aguardando prontamente para os momentos de fraquejos nossos. E por isso nós somos chamados a sempre estar atento, sempre estar vigiando, sempre estar antenado. E como o apóstolo Paulo disse em Romanos, orando em todo o tempo, em toda situação, justamente para estarmos preparados, para que quando o inimigo vier, ele não nos pegue despreparado. Vigilância intensa é o preço que se deve pagar para a vitória sobre os inimigos espirituais. E é certo, meus irmãos, que o diabo nunca cochila. E o apóstolo Pedro disse isso no capítulo 5, versículo 8. O diabo está ao nosso derredor, está esperando o momento certo, um vacilo nosso para nos tomar, nos pegar. Nos tomar no sentido não de tomar a salvação, né? De nos conduzir para o pecado. Quando os cristãos aprenderão de verdade a dupla lição de que são chamados para uma grande batalha e que para obter a vitória deve se render à constante vigilância e incessante oração. A Igreja de Deus é uma tropa de militares. Sua batalha se dá com forças invisíveis do mal. E esse exército militante é composto de soldados que se voltam à cruz de Cristo, que se revestem da armadura de Deus para a sua defesa. E é apenas em Deus que nós encontraremos a verdadeira vitória. Sem oração, as graças cristãs vão murchar e morrer. Sem oração, podemos acrescentar, a pregação será vazia e o evangelho perde suas asas e força motriz. A oração é a força impulsionadora para que a verdade, o evangelho, continue vivendo em nosso coração. E por último, o autor diz o seguinte: Cristo é o legislador da oração e Paulo é o apóstolo da oração. Ambos declaram a primazia e importância da oração e demonstrar um fato de sua indispensabilidade. Suas instruções sobre oração cobrem todos os lugares, incluindo todas as eras e compreendem todas as coisas. Como então o soldado cristão pode esperar ou sonhar com a vitória a menos que seja fortificado pelo poder da oração? Como pode falhar se, além de vestir a armadura de Deus, estiver em todo o tempo e ocasião vigiando e orando? Então, assim como Cristo, assim como Paulo, que olharam para a oração como um poderoso instrumento, uma poderosa arma para essa batalha em que estamos vivendo, que nós também nos voltemos a este instrumento que é a oração, né? Que nós nos empenhemos em buscar a vitória através da oração, que nós nos empenhemos em nos revestir da armadura de Deus para sermos protegidos e para estarmos vigilantes diante da guerra que de fato nós estamos vivendo, que é uma guerra espiritual. E por isso devemos usar armas espirituais. Que o Senhor nos capacite, nos abençoe e nos conduza para essa batalha e para que usemos as armas corretas, a oração. Em nome de Jesus, amém.